A necessidade do músico se aprender a lidar com essa relação que ele tem que ter com a construção de um mercado formal de trabalho, mercado formal de distribuição, mercado formal de construção, para dar um fundamento a essa riqueza fantástica que nós temos. Na carreira musical tem sempre um momento em que a pessoa tem que tomar essa decisão. Se a música vai se tornar uma atividade secundária, um hobby, alguma coisa do tipo na vida dela, né? Ou se ele vai se tornar apenas um admirador do trabalho dos outros, ou se ele vai seguir profissionalmente aquela trajetória ali. Olha, eu acho que assim, um dos maiores patrimônios do Estado do Rio Grande do Sul é a força cultural, né? E essa força ela é devida ao poder aquisitivo de cada município, né? Quando os meios de produção vão bem e, consequentemente, tem poder aquisitivo no município, o jovem não precisa sair desse município para buscar cultura, para buscar diversão, para buscar emprego. Então, o Estado se desenvolve de uma maneira uniforme. E a diversão, a cultura, principalmente para o jovem, é fundamental para isso. Cada município tem que ter seus projetos culturais, tem que ter um anseio cultural para, de certa forma, garantir interesses para que o jovem permaneça no município, né? Então... Quem é músico, quem já está nessa área, eu costumo dizer para o pessoal que a música, eu não escuto música para relaxar. Né? Tu bota uma música, tu começa a pensar na compressão, tu começa a viajar, né? Porque tu tem todo aquele conhecimento, é um hábito, tu começa a prestar atenção no timbre que tu tá escutando, na voz, tu acaba não relaxando. Quando tu vê, tu tá já inserido no trabalho, já tá imaginando como é que foi feito, como é que foi gravado. A gente pensa nas escolas e depois pensa, quem são os profissionais que estão formando os futuros profissionais? Quem somos nós, professores de música, na região do Cariri, né? Já que hoje já é tão difícil, imagine como foi a nossa formação há 20 anos atrás, quando nós, professores, começamos a estudar, né? As escolas são poucas, o acesso não é gratuito em todas, é particular, tem um custo, nem todo mundo pode arcar com esse custo. Então, o que um fórum desse podia fazer, eu pensando, em prol de articular uma política pública. Porque, como nós está disse, depois que você cultural para cá, o prefeito abriu de mão. O que você tem lá é uma formação totalmente voltada para um segmento específico, que é da música erudita, de concerto, que não é uma música que está fora do circuito comercial, mas é uma música que ocupa uma parcela muito pequena dentro desse que a produção musical, cultural, ela precisa ser inserida dentro do contexto universitário. Nós acreditamos, ou eu pessoalmente acredito, que esses cursos de formação e capacitação do agente músico, do agente cultural, produtor cultural, auxiliaria demais que esses potenciais fossem melhor aproveitados. Porque neste país, infelizmente, o ensino da música, e eu não falo do ensino da música nos conservatórios, nas escolas de música, falo do ensino da música nas escolas, como já manda há mais de 20 anos a nova lei de diretrizes e bases da educação, ainda não deslanchou, ainda não acontece. Falar sobre a educação musical significa discorrer sobre o espaço de formação do músico. É nesse espaço que o músico desenvolve a percepção daqueles 6 fatores: seu significado, sua construção. A principal discussão, como enfrentar esses novos desafios para que o futuro ele possa garantir um processo de democratização mais amplo em relação à música. Se a formação não está bem feita, a ponta da cadeia, que em tese é o artista, ela não é contemplada. A música é uma vitrine. A música é uma vitrine de exportação, é uma vitrine para um país no exterior. Então, o Ministério da Relações Exteriores, através das embaixadas dos países, que
então ajudá-lo. For me, it's the same being here. Music is more or less universal. It's a language. Some of it is a language that we all speak. Para mim, a música é uma linguagem universal que todos nós falamos. And some of it isn't. The words aren't. The lyrics aren't universal. E as letras de música, por exemplo, não são tão universais assim. Yo pienso que, primero y principal, la cultura de un país no puede quedar librado a manos privadas. ¿No? Sim, a cultura do país não pode ficar livre entre as mãos do setor privado. A Célia Gil, da Brasil Música e Arte. O Brasil está se organizando com várias associações há já alguns anos. Essa associação é uma associação importante que ajuda os profissionais da música a participarem das feiras internacionais, a exportarem a sua produção, desse bem intangível da nossa cultura e, sobretudo, da nossa música, não é? Com a força da indústria cultural, com a força dos veículos de comunicação, da grande mídia, da indústria cultural, impõe-se um modelo, né, de música, impõe-se um modelo de preferência, impõe ao público uma preferência por um estilo musical ou por uma tendência musical. Hoje, a mesma situação repete-se com a criação de novos veículos. Na perspectiva do artista, essa situação coloca-se muito especialmente, pois o suporte de veiculação da produção artística implica na IA, natureza dessa mesma produção. A aparelhagem, eu acho, assim, analisando com esse meu amigo, é um negócio que passa meio ao lado do negócio, porque ela sustenta de uma forma que ela precisa disso, mas ela tem uma forma meio sustentável, mas o esquema mesmo, como funciona, para o artista, é basicamente isso. O cara abandonou a ideia de vender a música dele. Para ele, o interessante é que a música seja espalhada o máximo possível e ele espera ganhar dinheiro para o show. A dificuldade tem para fazer o seu CD e o seu show, mas ele é um batalhador. Alguns artistas quase se humilham para conseguir tantos recursos com o fim de pagar o estúdio e os músicos que vão fazer parte do seu show, do seu CD. Outros, que são mais fracos, vamos dizer, existem, que tornam-se cantores da noite, que têm potencial para fazer um CD, para fazer um show, mas não podem, estão cantando. Muito bons cantores. Pessoal que procura uma orientação, geralmente não se dá conta disso, né? Eles têm aquele sonho de glamour, de ter um CD lançado, com a gravadora, aparecendo na televisão, mas não se dá conta que a gente tem uma ferramenta que pode, pelo menos, auxiliar, né, nesse caminho de ser conhecido, que é a internet. Porém, eu queria só lembrar uma coisa: música hoje não é só som. Música hoje é um produto multimídia, é um produto sim. Né? Ele está no mercado, ele deve ser consumido, senão a gente não paga a conta, senão não